Tá online? Estamos no ar. Graça e paz aí, você que teve a paciência de nos esperar uns minutos aí. Tá no ar aí a nossa live de introdução à teologia. Estamos aqui com o pastor Luciano, né, que está dando todo o apoio aí ao Ministério de Ensino que está nascendo na igreja. E eu, juntamente com a equipe aqui, o Léo e o Vitor, para não parecer Vitor e Léo. O Léo e o Vitor aqui também, que está fazendo parte da equipe. E também os presbíteros Jefferson e Alessandra não puderam estar hoje, mas também está com a gente, dando suporte a esse ministério que está nascendo para abençoar aí a igreja, equipar os santos e abençoar a sua vida. Amém? Então, o pessoal deve estar entrando aí, a gente vai tentar acompanhar pelo nosso celular aqui. Você pode trazer um comentário, uma pergunta. A nossa intenção com essa live é introduzir realmente o Ministério de Ensino na igreja, né, que nós estamos chamando aí de Escola Discípulos de Bereia. Nós vamos explicar aí um pouquinho do conceito também, dos bereanos, como esses cristãos, eles nos inspiram pela sede, pela palavra, pelo conhecimento. E é dentro desse conceito que nós estamos baseando aí o Ministério de Ensino. E hoje a gente vai fazer um panorama bem básico, bem dinâmico sobre toda a matéria da teologia, né? Sobre os principais conceitos da teologia. A teologia ela é muito ampla. Desmistificar, talvez, o medo de estudar e tal. E eu acredito que vai ser muito dinâmico com a participação de todos aqui. Eu tenho certeza que você vai ser edificado, você vai crescer também junto com a gente e vai ser uma bênção. Pastorzão aí, quer dar uma saudação para a galera que já está online? O pessoal já estava esperando aí. Boa noite para todo mundo aí. Estou muito feliz de estar aqui também nesse grande projeto que nós estamos dando start aqui hoje. Eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas. Espero que você se interesse por essa temática e que você possa crescer muito na graça e também no conhecimento. Então é isso aí, pastor Guto, parabéns pela iniciativa aí, que vai ser top. Glória. Fala, Vitão. Dá um salve para nós aí. Boa noite aí, gente. É um privilégio estar com essa galera aqui, de peso, né? Vamos estando junto aí estudando teologia, fundamental para o nosso tempo, né? Com tanta besteira falando aí no YouTube, internet. Vamos se vacinar um pouquinho, comer alimento sólido é bom de vez em quando, né? Então, tamo junto. Bom demais. Fala, Léo. Graça e paz, queridos, boa noite. Para mim também, como o Vitão falou, é um privilégio estar aqui, né? Participando aí com os pastores, só gente de peso. Eu sou o único fraquinho aqui, até agora eles estavam brincando, falando assim, você vai falar de marcenaria, Léo. Eu falei, não, tranquilo, a gente vai entrando aí. Mas é um privilégio poder estar aqui participando, crescer junto, crescer com a palavra de Deus, né? A nossa chamada não é só para ficar sentado na cadeira, mas é para a gente prosseguir buscando ao Senhor. A gente conheceu a Deus e a gente tem que prosseguir buscando a Deus. E o projeto já é para a gente se aprofundar nisso mesmo, para a gente aprender a se aprofundar na palavra da maneira correta. Amém? Top. Então, essa equipe aqui que dispensa apresentações, né? O nosso intuito inicialmente é realmente servir a igreja local. Pode ser que alguém de fora, né, esteja conectado aí também. Mas, então, vou apresentar esse aqui é o nosso pastor presidente, né? Pastor, há quanto tempo, pastorzão? Então, eu sou pastor ordenado há 17 anos. 17 anos de pastor formado ordenado, né? Mas é que eu pastorei a minha primeira igreja, tinha 17 anos de idade. Olha só, uma longa caminhada aí, né? Já deve ter pregado a Bíblia umas 2, 3 vezes aí inteira. Não, ainda tem muita coisa para nós pregar ainda, viu? Muita coisa. Formado em seminário e tal. Aqui o Vitor, ele é um professor de história também formado, estudioso de história da igreja. Então, tudo que você vai ver muito que tiver ligado à história da Bíblia, bibliologia, história da igreja, você vai ver muito esse barbudo aí, né?
E eu e o Léo, nós somos os curiosos. Não tem formação nenhuma, a gente ama a palavra de Deus. Marceneiro. Então eu ainda sou o pior, que ainda pelo menos tem uma profissão, né? Marceneiro tá bom, que tá perto de Jesus. Jesus era carpinteiro, eu sou marceneiro. Tá próximo, Quase hein? lá, cara. Então já é alguma coisa O relevante. pastor Guto está sendo modesto, que ele também tem formação teológica também. Né? Eu sou meio Coach. que autodidata. Me formei sim numa escola, na Faculdade Teológica Nacional de São Lourenço. É uma instituição que ela mudou o nome, mudou a nomenclatura. E eu não tive muito interesse de certificações, então, na época, porque, até já introduzindo, eu comecei a estudar a palavra, iniciei aqui o ministério em Extrema, e já senti essa necessidade, esse temor, tanto para a minha vida quanto para aqueles que eu estava influenciando, de não aprender errado, de não basear as minhas ações e as minhas condutas de fé de forma equivocada em relação à palavra de Deus, e ainda mais as pessoas que estavam caminhando com a gente. Então, autodidata, comecei a estudar, procurei uma instituição que eu conseguisse estudar, né? E me dediquei aí pelo menos uns 2 anos ao estudo, e depois a gente na verdade não para, né? A gente sempre tem algo para buscar e aprender, e até hoje a gente está estudando e ainda não sabe nada, né? Então foi assim um pouco a minha história, e é justamente esse mesmo caminho que eu incentivo todos a aprenderem, né? Porque, primeiro, para a nossa vida, a gente pode até já mencionar aqui 1 Timóteo capítulo 4:16, que diz assim: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem, né? Então, Paulo aqui está dando uma direção ao seu discípulo, a importância de nós atentarmos aí à palavra de Deus, tanto para a nossa vida quanto aqueles que estão nos ouvindo. Então, essa é um pouquinho a minha história com o estudo, e é apaixonante. Quando você começa a estudar esse livro, você fica realmente apaixonado e vê que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela mexe com a gente, e nós estamos aqui para isso, agora para compartilhar um pouquinho que a gente aprendeu, o caminho que nós seguimos para chegarmos ao conhecimento que a gente compartilha nas pregações. E talvez não vai dar para a gente falar tudo hoje, nós não vamos aprofundar, vamos falar um pouco dos termos, dos conceitos, para colocar um melzinho na chupeta aí, um sal na boca, para que você possa fazer parte aí do Ministério de Ensino, que a partir de junho nós vamos estar aí a todo vapor e compartilhando tudo isso. Vamos compartilhar ferramentas, aplicativos que nós usamos para interpretar a Bíblia, dicionários, traduções, falar sobre as traduções da Bíblia. Tenho certeza que vai ser muito abençoador, e nós já vamos entrar, já fazendo a propaganda, nós já vamos entrar em junho, né, com um tema aí de interpretação bíblica, que foi lá na nossa enquete, foi a matéria que mais se destacou. As pessoas elas querem realmente saber mais sobre esse tema, e nós vamos startar em junho aí já essa primeira matéria sobre interpretação bíblica. Amém? Então vamos lá. O que é teologia, né? Essa palavra que ela está sendo tão popularizada nesse momento agora com a internet, né? Todo mundo está falando sobre teologia, todo mundo está abrindo um canal sobre teologia. E o que é da onde que vem essa palavra? O que é esse conceito? É um conceito que é um pouco difícil você explicar de uma forma simples, tá? É um conceito muito profundo, mas nós vamos explicar aqui de uma forma básica e simples, tá? A teologia ela tem como origem uma palavra grega, onde, fazendo a etimologia, onde, na verdade, várias palavras que a gente vai usar aqui vai ter essa dinâmica de fazer a etimologia, separar ali os significados, e juntando, ela vai dar um resultado. Então, theos, no grego, é Deus, tá? Theos, e aí vem o theo, e o logia, ela está ligada ao estudo, ao ensino, né? A compreensão, enfim. Então, juntando as duas palavras, nós poderíamos definir aqui, basicamente, a grosso modo, que é o estudo sobre Deus, o estudo sobre a divindade, né? Então, isso que é teologia, nada mais do que isso, é a tentativa do homem de compreender as coisas concernentes a Deus, tá?
Então, então a teologia, eles vão comentar aqui também, a teologia ela é uma matéria humana, tá? Não é uma matéria evangélica, cristã, né, Vitor? A gente pode falar sobre isso. É uma tentativa do homem, com as suas capacidades, de compreender as coisas relacionadas a Deus. Pastorzão, quer comentar aí? Eu achei interessante você falando, né, teologia, né, que é o estudo de Deus. E é uma tentativa, né, porque Deus, não dá para estudar Deus. Não. Então a gente se aventura, mas o que é mais interessante é que a gente, porque não é conclusivo. Não conclui, não tem como você concluir. Falar, fiz um curso de 4 anos de teologia e agora já sei quem é Deus. Você não conheceu nem 1%. Então, assim, é muito interessante essa dinâmica da teologia e ela toda vez tem que estar se atualizando, porque ela também tem novas descobertas, né? Como qualquer outra ciência, né? Então é bem interessante. Por isso que eu ri, eu achei interessante, né? A nossa tentativa de tentar compreender Deus. É isso aí, né? É que nem eu vi o John Bevere numa ministração dele, que ele traz o Espírito Santo, né? Aí fala da gente ter intimidade, conhecer o Espírito Santo. Aí ele fala assim, mas nem a minha esposa, que eu tenho tanto tempo com ela casada, eu conheço ela, como de lá de Deus, né? Minha esposa, nós estamos casados, vamos fazer 14 anos esse mês, 14 anos casados, e eu olho para ela e eu não sei quem é ela, ainda não sei o gosto dela definido, e tem muita coisa para eu conhecer dela. Então imagina Deus, que ele é infinito, né? Que ele é eterno, é um ser eterno. A eternidade nós vamos passar conhecendo ele. Nós somos, é a tentativa, né, pastor? Perfeito, Léo. Inclusive eu quero até fazer um merchan desse livro, que olha só como é interessante. O nome do livro é Uma Breve Introdução ao Espírito Santo. Então é um livro com conteúdo muito denso, tem bastante conteúdo nesse livro e tem também esse estudo na internet, né, Léo? Sobre o Espírito Santo desse grande mestre aí da teologia, o John Bevere, mas ele teve essa consciência que ali é uma breve introdução. Nós não vamos esgotar jamais o conhecimento sobre Deus. Inclusive, a própria palavra diz que a eternidade é conhecer o Senhor. Então nós vamos, depois do corpo transformado, nossa mente transformada, nós vamos ter a eternidade para conhecer esse Deus, que ele é infinito. Então a teologia é isso, é uma tentativa humana do homem conhecer as coisas concernentes a Deus, pertencentes a Deus, né? Da onde o homem veio, a criação, o relacionamento de Deus com o homem, tudo isso vai englobar a teologia. Então, você quer comentar também? Não, cara, eu acho muito interessante o que o Léo e o pastor falou sobre essa questão de é necessária a teologia, só que a gente não pode perder essa questão da simplicidade de estudar teologia, só que com intimidade com o Senhor, porque a gente estava falando isso aqui até nos bastidores. Um ateu pode estudar teologia, pode se formar em teologia, fazer doutorado e não conhecer Deus. Só conhecer apenas uma literatura antiga. Então, a teologia para o cristão, ela é fundamental, né? Tanto para o crescimento intelectual como espiritual dele. Então, assim, acho foi bem falado isso aí. Show de bola. E essa que é a nossa diferença. Como falou, como é uma matéria, inclusive foi difundida e foi mencionada, e foi até por filósofos como Platão, a nossa diferença é essa, que nós vamos, juntamente com o autor da Bíblia, o Espírito Santo, nós chamamos ele para compreender as Escrituras, né? Não, pastor, sabe o que eu estava pensando? Que, assim, já há algum tempo o pessoal tem pedido para que se fizesse um projeto como esse, né, que estava sendo feito, ou que indicasse um lugar para eles estudarem. E aí ficou um pouco difícil. Eu sei que tem muito lugar bom, e os lugares muito bons, às vezes não estão aqui no Brasil, estão fora, né? Tem muito lugar bom para se estudar teologia. E o que eu achei muito interessante, que eu acho que é a sua proposta, a ideia que vocês querem fazer, que é fazer uma seleção dos assuntos mais relevantes da teologia. Porque, assim, quando eu fiz seminário, eu morei quase um ano em Brasília, estudando a Bíblia, e a gente fazia bem intensivo mesmo. Tinha uma rotina, a gente acordava 6 horas da manhã para fazer o devocional, das 6 às 7, e depois ia para a sala de aula e ficava, começava de manhã, depois parava para o almoço, depois voltava de novo, parava para a janta, e depois voltava de novo. Então era de segunda a sexta-feira, muito intenso na teologia. E
a gente aprendeu muita coisa, foi bem, bem legal. Acho que a equivalência do curso que eu fiz, por ser intensivo e ter todos os dias, né, se fosse colocar como uma faculdade, eu acho que daria mais de 4 anos de faculdade, tranquilo. Só que de tudo que eu aprendi, eu não consegui absorver tudo. Porque tinha, vamos ser sinceros, tem assunto que na minha ótica, né, é irrelevante e é muito exaustivo, sabe, demais. Então, eu acho que a proposta desse curso que vai ser agora para facilitar para todo mundo, porque não é uma teologia para formar um pastor. Sim. A proposta é uma teologia popular, né? A ideia é ser popular. Então, eu acho que a proposta do que está sendo falado aqui, eu acho que vai trazer despertamento em todo mundo, porque a gente vai focar naquilo que de fato é importante para você. Não é isso, pastor? Perfeito, pastorzão. Essa é a nossa ideia. Inclusive, aqui a gente vai abordar uns temas, o que der tempo, e é enxugado, porque a teologia ela é muito intensa, é muito extensa, e como o pastor falou, concordo plenamente. Então a gente vai fazer um catadão aí, falando popularmente, das matérias mais relevantes, aquilo que tem a ver com a nossa realidade, aquilo que tem a ver com a nossa dinâmica de fé, que nós temos uma ideia de uma fé prática, né, pastor? Nossas pregações. Sim. E tudo. Então nós queremos que a teologia ela seja uma teologia popular, uma teologia para todos e uma teologia prática também. E quando a gente fala de relevância, não que não seja importante tudo que é falado, mas a gente está dizendo em relação a você não está formando pastores, você não vai sair daqui formado um pastor, pode acontecer, mas não é o propósito. O propósito é uma teologia popular. Então, por ser uma teologia popular, vamos direto ao ponto, vamos direto ao foco, né? Que o pessoal quer, que você falou, eles querem entender a Bíblia. O que eu faço para me entender a Bíblia? Quais são as ciências que vão me ajudar a ter essa compreensão? Então, achei muito interessante essa seleção que foi discutida para pegar e ir direto ao ponto. Como que o Vitor vai falar mesmo, história da igreja. Pouca gente conhece. Eu acho que é um assunto muito relevante, história da igreja. Você vai saber a história da sua fé depois de Cristo. Né? Não é? Porque o que a gente conhece sobre a história da igreja, biblicamente falando, vai até Atos 28. Não é isso? Sim. Mas tem uma longa jornada depois de Atos 28. Então tem muita coisa que aconteceu que eu tenho certeza que vai ser discutido amplamente aí. Inclusive é uma das minhas matérias preferidas. Tenho lido, tenho ouvido podcasts, porque realmente eu tenho aprendido muito com a história da igreja. Às vezes nós não paramos para entender o que nós somos hoje em relação a culto, liturgia, tradições. Existe uma história por trás disso. A igreja que Jesus deixou não é essa igreja que nós somos hoje, em questão de estrutura e tudo, e comportamento. Então tem uma história e é importante nós sabermos de onde nós viemos, como uma outra menção de um texto aqui que tem sido uma base para nós, 1 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3,15, onde o apóstolo nos desafia para nós estarmos sempre prontos para dar a razão da nossa fé àqueles que nos perguntam. Então nós precisamos saber da onde a gente veio, da onde vem esse livro que norteia a nossa vida, né? Então isso realmente é uma coisa essencial, né? É uma base. Vitor, você quer comentar aí? A gente falou sobre isso. Não, acho que é essencial. A gente vamos dar uma extensão daqui a pouquinho, mas essa questão de estudar a origem da igreja, a história das doutrinas é importante, porque não tenho certeza que muita coisa que acontece hoje em dia, esses escândalos que a gente vê por aí afora, é falta de conhecimento de onde a gente vem, né? Até comentei, tem uma frase de um filme que eu gosto muito, que é O Último Samurai, tá até inclusive aí na apostila, fazendo um merchandise aqui, que fala não, é teologia ou é karatê? Não, que fala assim, nós não podemos esquecer quem nós somos e nem de onde viemos. Se a gente perder esses 2 pilares, cara, qualquer um pode vir e fazer da igreja o que quiser. Olha aí, né? Então isso importante. É muito importante. E vai ser bom, hein? Esse estudo aí já tá no gatilho
Assim que a gente terminar uma interpretação bíblica, nós vamos entrar no estudo da história da igreja e, ó, vai ser poderoso, vai ser bênção. Já vamos dar sequência. Eu gostaria que o pastor fizesse a sua participação agora, até como pastor. Pastor, como o senhor vê a importância da teologia agora para a igreja? Não a teologia como uma matéria indispensável para a liderança, que mas uma teologia, realmente essa teologia para todos. Qual que é a importância na sua visão como pastor? Então, na verdade, eu penso assim, pastor. Até a gente citou esse texto essa semana, né? Que Jesus, olhando para a multidão, teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas e desamparadas, né? Como ovelhas que não têm pastor. E o que acontece? Um povo, a gente já sabe isso, que não é de agora, essa questão da massa de manobra. Isso me incomoda muito na igreja, me incomoda demais. Então, o que acontece? Onde não há o conhecimento, sempre vai haver a massa de manobra mesmo. Né? Onde não tem esse entendimento, vão haver pessoas manipulando a igreja. Eu creio que a gente não vai aprender teologia aqui para discutir com ninguém. Né? Essa proposta. A gente chegar e pegar, depois eu pego. A gente pegar e depois fazer, não, entrar em confusão, entrar em polêmica, não. Você vai aprender teologia primeiro. Acho que é a primeira importância, pastor. É para que você aprenda a fazer um balanceamento do que você come, espiritualmente falando. Né? Então, você vai balancear. Poxa, isso aqui faz sentido de acordo... Porque assim, a gente até comentou aqui nos bastidores, que eu acho que você vai tocar no assunto, ou se eu já posso tocar, não sei, que é a questão da letra mata, né? Lembra que a gente falou? Então, a gente falou da letra mata, né? Que muito tempo, eu escutei muito isso. Você escutou também já? Não? Você escutou, Léo, não? Então a gente escutava isso no ambiente da igreja e a gente era meio que uma Maria vai com as outras, porque a gente entrava na onda e falava assim, a letra mata. Não estuda muito não. Então a gente acabava entrando também, era um eco, né? Alguém falou lá atrás que a letra matava e a gente foi reproduzindo, a letra mata, a letra mata, a letra mata. Você já ouviu aí, você que está participando com a gente? Eu vi que tem bastante Comenta aí pra gente se já ouviu esse termo. Inclusive, além de comentar, eu acho que o pessoal devia compartilhar, porque... olha só o que a gente vai fazer aqui. Eu acredito que o pastor Guto está de acordo com a equipe que ele está montando aqui. Isso não vai ficar restrito para a Igreja Templo Vivo. Positivo. Então vai ser terça-feira e qualquer pessoa pode participar. Nós temos ética, nós não temos a intenção nenhuma de usar isso para pescar na quadra dos outros, nada disso. Só que é uma oportunidade que vai ser free, né, pastor? É free, é gratuito. É uma oportunidade que as pessoas têm de poder vir aqui e ouvir uma teologia e depois voltar para suas igrejas para poder compartilhar lá, não tem problema nenhum. Então, compartilha com outras pessoas. E agora sim, compartilha com irmãos de outras igrejas, porque é importante o que a gente está falando aqui. Mas aí, voltando a falar sobre essa importância. Então, você vai poder... a gente falou da letra mata. Então, olha só, essa frase, ela está carregada de uma falta de conhecimento muito grande. Eu reproduzi isso muito tempo. A letra mata. Então a gente desencorajava as pessoas a estudar, não é isso, pastor? Positivo. Né? O pastor vai dar uma aula agora até de uma hermenêutica aí, né, pastor? Falta de interpretação de texto, falta de conhecimento. Porque quando você... Olha só, é muito forte isso. Não dá pena que não dá deixar o pessoal aqui meio com água na boca. Mas é assim. Quando a gente lê lá que a letra... Tá escrito na Bíblia que a letra mata? Tá escrito. Tá escrito? Tá escrito? Tá escrito. Tá lá, a letra mata. Mas que letra que é essa? Aí a gente tem que fazer o quê? Aí, como o pastor Guto falou, a interpretação. Você tem que fazer o quê? Você tem que ler o contexto e você tem que fazer uma boa hermenêutica do que quem escreveu estava querendo dizer. E o contexto todo ali, ele fala do quê? Ele vai dizer sobre a letra da lei, porque agora nós estamos debaixo de uma nova dispensação, então não é a letra do estudo, mas é a lei. A lei mata. Então é simples, uma interpretação simples. É a lei que mata. E de fato mata mesmo, que a história comprova isso, né? Que as pessoas tentando se salvar pela lei e tal. Então a lei vai matar. Voltando a falar sobre a importância da teologia. Então, a primeira importância que eu penso é que você vai balancear o que você vai comer. Como eu falei, você não vai discutir com ninguém, mas você vai ouvir e você... por conta de estar estudando a teologia, você vai dizer, poxa, acho que essa pessoa não se preparou muito, porque parece que ela não conhece o contexto. Eu preguei domingo, né, pastor? Preguei domingo e falei sobre um contexto bacana da história de Corinto, que a gente até compartilhou no final.
eu aprendi muita coisa domingo. Não é porque eu ensinei que eu não aprendi, eu aprendi. Porque para mim poder ensinar, eu tive que aprender primeiro. Então, coisas que eu falei no domingo, para mim foram novas, porque foi algo que eu estudei de uma outra fonte, dentro de um contexto da cidade. Foi muito bacana. Então é assim, é muito gostoso ver alguém que se preparou para pregar a palavra, preparou bem o seu esboço. Então essa é a primeira proteção em relação a você mesmo do que você vai comer. E a segunda proteção, pastor, é também o que você vai falar. Porque, como você mesmo falou de Timóteo, né? Você vai salvar você mesmo e também vai tomar cuidado com os outros. Você cuida da doutrina. Então, além de você fazer uma boa dieta, balanceada do que você come, quando você for compartilhar isso, você também não vai falar bobagem. E aí vai acabar que você vai contribuir muito mais com a vida das pessoas, porque você não vai passar para frente uma letra mata. Né, pastor? Que aí você reproduz, gente, e pega rápido. Demais. A gente vai até falar daqui a pouco um pouco dos jargões aí. Versículos que não estão na Bíblia, né? E viram uma fake news danada, né, pastor? Viram uma fake news. Quem te viu passar na prova? Então. E assim vai. Então eu acho que as duas importâncias é essa, pastor. E eu acho que quando o nosso povo estudar mais a Bíblia, a gente tenta pregar muito do púlpito da igreja, que é pouco. Mas quando o nosso povo começar a estudar mais a Bíblia, o resultado não vai ser uma igreja dividida, uma igreja que está sendo crítica, gelada, não. Vai ser uma igreja madura. Madura, amadurecimento. Né, pastor? Ela vai amadurecer e os irmãos vão poder caminhar numa dimensão que, assim, nós não estamos concorrendo com ninguém, mas vai ficar acima da média. De muitos irmãos que existem. Porque, infelizmente, tem muito irmão que acha que a letra mata, né? Mas é isso, pastor. Amém, o pastor, complementando aqui o pastor, eu particularmente, eu tinha uma opinião antes que, eu conheço muitas pessoas que fizeram teologia, né, e aí você vê que a pessoa acaba se perdendo um pouco na fé, né, então eu já cheguei a pensar nisso também, falei, a pessoa vai se aprofundando e ela vai querendo estudar, vai querer entender a cabeça de Deus e aí ele vai, né, meio que se desviar, porque ele não vai entender, vai querer racionalizar, Deus não é racionalizável pela nossa mente, e aí eu acho que se a pessoa fizer teologia, eu acreditava que a pessoa ia se perder, né? Mas o que é muito interessante que a ideia dessa escola, né, Discípulos de Bereia, que a gente quer trazer, é realmente formar, não formar um pregador, como o pastor falou, vai acontecer, pode acontecer, mas a ideia é formar um cristão que ele é focado na Bíblia, que ele não é levado por qualquer evento de sã doutrina, né? Porque nós vemos hoje que o nosso meio evangélico está muito bagunçado. Tem muitas doutrinas inventadas no nosso meio, coisas que não estão na Bíblia, e as pessoas estão se perdendo. Como a gente falou em um dos versículos base aí, que Timóteo fala que é para a gente se salvar e ainda salvar os outros. Agora, se você não entende a Bíblia corretamente, se você não entende o que está sendo pregado ali, você fica perdido e ainda você faz os outros se perderem, né? E isso que é o pior, né? Se você só se perder sozinho, ainda tava bom. Mas aí você vai compartilhar, você acaba fazendo os outros se perderem também, né? Então, a intenção é que a gente aprenda a ler a Bíblia e a interpretá-la e não colocar heresias, não colocar coisas que tem onde não tem. Ô, pastor, sabe uma coisa? Eu quero até que você comente sobre isso, o Vitor também, se puder. O Léo falou uma coisa interessante. Nós temos um povo, certo? O povo ama Deus. Isso é fato. Por isso que as pessoas vêm na igreja, porque elas querem saber, elas querem conhecer, elas querem ter experiência e tal. Só que o que acontece? Na ingenuidade delas e na simplicidade, elas acreditam no pastor e eu acho que tem que acreditar mesmo. Né? Você precisa acreditar na sua liderança, porém, o pastor precisa ter a Bíblia como o seu carro-chefe, né? o que vai nortear. Porém, tem uma coisa perigosa. Porque a Bíblia, olha, grave isso que eu vou falar para você. A Bíblia é a mãe de todas as heresias. Toda heresia, ela está fundamentada em um texto da Bíblia. Por isso que as pessoas caem. Porque ela vai falar assim, o pastor leu. É o texto fora de contexto. Exatamente. O pastor, por exemplo, você pega lá, que a mulher não pode cortar o cabelo. Dando exemplo. Tá lá, tem um texto bíblico que fala sobre isso. E aí você pega esse texto e você
potencializa ele. Você vai dizer para... Então você vai ler, ó, vem aqui, gente, vamos ler comigo aqui, ó. Pá, aí você vai lá e mostra, que nem eu faço aqui no telão. E aí você lê fora do contexto esse texto. E a partir daquele momento você diz o que para a igreja? A partir de agora ninguém pode cortar o cabelo, sei lá, dando só um exemplo, né? E aí o que vai acontecer? As pessoas vão falar, não, elas vão acreditar porque não é só que elas estão acreditando na palavra do pastor, elas vão acreditar porque o pastor tirou da Bíblia. Então na Bíblia você tem muitas heresias que existem hoje que elas foram tiradas da Bíblia. E aí é que está a importância de você estudar teologia. Todas as coisas posso naquele que me fortalece. Pronto. Então, nós vamos entrar agora, vamos entrar num pouquinho desses o textos aí. campeão de ser empregado errado. Esse Gente, versículo, vocês estão cara. entendendo o que nós queremos fazer? Nós queremos realmente proteger a igreja. O pastor tem usado uma frase aqui que é uma frase interessante. Nosso desejo de você aprender a interpretar a Bíblia corretamente e ler a Bíblia corretamente é para você se proteger, inclusive, de nós mesmos. Exatamente. Né? E tem que ter coragem para falar isso. Tem que ter coragem para falar isso. Isso aí você não se vê pastores falando isso aí nas igrejas na internet. Então, como foi falado, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Falamos isso, acho que quarta-feira, né? Quarta-feira a gente estava aqui e a gente falou um pouco sobre isso. Que se você pincelar a Bíblia, meu amigo, você consegue provar você consegue montar qualquer tese que vir da sua cabeça. Se você pincelar a Bíblia, pegar versículos isolados, você vai conseguir montar as teses mais absurdas que você possa imaginar. Então, por que também a nossa igreja ela tem amadurecido a pregação, escolhido esse tipo de pregação expositiva? Que é a pregação que ela vai trabalhar em cima de um texto, de um contexto, nós vamos pegando versículo por versículo, um capítulo inteiro, falamos do capítulo acima, comentamos do capítulo abaixo, fazemos uma introdução antes da pregação lá do contexto histórico, para você perceber e entender que nós estamos falando daquilo que a Bíblia quer dizer, né? Porque muitas vezes nós vemos aí, inclusive eu vi uma pregação esses dias, de um rapaz que ele está sendo muito criticado por muitos outros pastores, e eu fiquei curioso, e eu falei, eu vou assistir uma pregação desse cara, será que é tão ruim assim? Será que é tão herege? A igreja bombando, a igreja do cara, um jovem que está aí na internet, mas a igreja bombando na internet, muitos views no YouTube, e eu fui assistir a pregação, falei, meu, o que esse cara fala de tão... E aí ele começou, como o pastor falou, todos vão usar a Bíblia, meu irmão, todos vão usar, então você não pode, só porque põe no telão ou porque mostra um versículo, você não pode cair nessa. E ele começou com um texto, colocou no telão bonitinho e tal, e aí ele começou a pregar e ele criou ali uma teoria, uma tese, e daqui a pouco ele cita uma frase de um filósofo, e isso não é errado, nós citamos filósofos, pastores, livros. Só que simplesmente ele esqueceu do texto que ele leu no começo e começou a basear a pregação inteira ali na filosofia. Né? Então as pessoas elas pensam, não, mas ele começou a pregação com um texto, ele está mencionando um texto, mas a pregação estava completamente fora do contexto. Então a nossa ideia é equipar a igreja, preparar a igreja, para que você possa ter essa liberdade também, para que nós como pastores nós não venhamos se preocupar, poxa, nossa, o pessoal está na internet, o que será que está assistindo? Porque está livre, a gente não tem o controle sobre as pessoas. Só que se nós equiparmos a igreja, se nós prepararmos a igreja, querido, você vai conseguir assistir, você vai conseguir ver, e você vai filtrar, você vai se proteger, você vai estar protegido, porque você vai ter o conhecimento necessário ou o caminho necessário para você interpretar a Bíblia da forma correta. E sim, é algo até interessante a gente até trazer para um debate, que um grande problema que eu acho que o brasileiro em si tem, mas acaba influenciando no meio protestante do Brasil, é que o cristão ele tem muito infelizmente, esse problema de terceirizar a informação. Ele quer que primeiro o pastor vá, ore a Deus, leia a Bíblia, e não. Cara, você tem que ir direto na fonte, né? A maior autoridade na vida de um cristão, eu acho que tem que ser muito maduro para escutar isso, tem que ser a Bíblia. Mas eu vou desonrar meu pastor? Não. Se a Bíblia for a maior autoridade, você vai honrar os seus pastores. Você vai andar em honra com eles. Então, o problema, acho que hoje em dia, é a terceirização da informação, que reflete até na Bíblia. Então, tem casos trágicos como esse aí. Isso vai estar baseado até na história, né, Vitor? Se a gente estudar a história, a gente vai saber o porquê existe esse comportamento de as pessoas, às vezes, não ler a Bíblia em casa mesmo, porque vai chegar no domingo e o pastor vai trazer o conhecimento mastigadinho ali no domingo. Querendo já até explicar aí o nome da nossa escola, né?
Escola Discípulos de Bereia, né? Porque os bereanos, eles tinham esse costume. Eles ouviam ali a palavra, quando Paulo foi pregar ali para eles iam lá, dar uma semana para nós aí, que nós vamos verificar se realmente está nas Escrituras, né? Então, a nossa intenção é formar cristão que ele vai procurar na Escritura. Não é porque o alimento saiu dali que ele está achando que é vitamina e pode ser um veneno, né? Ele tem que confirmar se realmente o médico dos médicos receitou esse remédio para nós, ele vai ser um remédio ou vai ser um veneno, né? É isso mesmo. Essa é a nossa essência. Nós estamos baseados aí entre os bereanos, estão nos inspirando para que nós sejamos uma igreja bereana, vamos dizer assim, né? Essa igreja que ela consulta a palavra de Deus. Então, até a gente já brincou, existem alguns versículos que não estão na Bíblia aí, né? Ou alguns que estão na Bíblia e foram distorcidos. Aqui, ó, uns que não está, né? Vinde a mim como estás, né? Já ouvimos muito. Esse pessoal usa bem, né? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Fala assim, bem que a Bíblia diz, venha como estás. E dá uma ênfase, né? Dá uma ênfase. O cair é do homem e o levantar é de Deus. Você já ouviu? Você já ouviu alguns versículos desse aí? Não, porque está escrito. É porque assim, na verdade, nas entrelinhas, muitos versículos desse aí, Sim. você encontra ele, mas você fazer uma afirmação, sim. como diz a Bíblia, o cair do homem. Não, cita o texto certo, entendeu? Sim. Por exemplo, eu estava lendo, se eu não me engano, um livro de Jó. O Jó era reis, eu não lembro agora. E aí eu achei um texto lá que fala assim, né? Porque a gente tem um ditado que a gente fala assim, mais tem Deus para dar do que o diabo para tirar. Já viu esse ditado? Sim. Né? E aí eu achei um texto bíblico que fazia muito sentido com isso. Mas eu dizia assim, a Bíblia diz que mais tem Deus para dar do que o diabo para tirar, aí é o... esse é o certo. Porque assim, por exemplo, muitos textos, eles pincelados, a pessoa ela usa de uma forma errada de acordo com o contexto, mas o princípio não vai estar errado. Quem não vem pelo amor? Vem pela dor, um deles, ó, né? Ó, isso aqui é uma distorção do versículo, uma falta de interpretação, de leitura. O dinheiro é a raiz de todos os males. E faltou a palavrinha, né? Amor. O amor ao dinheiro, né? Esforça, eu te ajudarei. Esse eu ouvi muito, né? E aí isso pode tornar uma heresia quando ela for linkada com a graça. Isso. Faça a sua parte, eu vou te ajudar, né? É isso mesmo. Não, Jesus morreu por nós, mas tem que fazer a sua parte. Aí vira uma falsa doutrina. Aí é falsa doutrina. Aí vira uma falsa doutrina. Aí é uma heresia, né? Então, não cai não cai uma folha da árvore que Deus não queira, né? Se Deus não deixar, né? Acho que até um louvor. Só que entra no que o pastor falou. Por quê? Se nós lermos Lucas capítulo 21, 18, vai dizer que nem um cabelo, né? Isso. Nem um só cabelo da vossa cabeça se perderá. Faz todo sentido na soberania de Deus. Sim. Faz sentido. Não é uma mentira. O errado é falar que existe um versículo, um texto que diz isso, né? Que está na Bíblia. Tá? Então, isso é importante. Imagine se o Jesus fala pro diabo, tá escrito, não cai uma folha da árvore. O diabo fala, onde tá escrito isso aqui? Que Bíblia que você anda lendo? e o diabo conhece muito a Bíblia, conhece né? a Bíblia. Mais do que muito crente aí, porque... lógico, né? Essa separação que a gente tem hoje, que é versículo, capítulo, não foi assim que a Bíblia foi escrita, né, gente? É óbvio que a gente tem que ter esse entendimento. Não veio assim, o cara foi lá, capítulo 1, isso aí foi a teologia que organizou. Positivo. Pra endereço. É como se fosse uma logística, né? Positivo. É como se fosse um CD, né? Lá não tem as ruas, né? A rua A, a rua B, a rua C. É igual a isso. Então é só para facilitar. Isso aí nós vamos aprender na matéria bibliologia. Aí, muito bom. Onde vem as traduções, quando que começou essa divisão de capítulos e versículos, né? E é tão interessante que o próprio Jesus fala, está escrito, né? Ele não dá referência, né? Exatamente. Então eram pergaminhos onde ficava em lugares específicos, não era como hoje que nós temos no celular, nós temos em todos os lugares, né? E ali ia se lendo por partes. Então, diante das traduções, aí foi organizada aí, né? Posso acrescentar mais um aí nessa lista aí? Manda. Que é um também que é bem interpretado, bem errado mesmo, que é maldito o homem que confia no homem. Nossa, isso aí a gente entra nas falsas, nas interpretações, que tem muitos. A gente vai entrar, gente, muito texto. Tá na Bíblia, mas não tá nesse contexto. Porque aí a pessoa tá pregando o quê? Eu não posso confiar no meu irmão, não posso confiar, porque maldito homem. Bem que a Bíblia diz, maldito homem que confia no homem. E eu acho que uma semana atrás, alguém usou isso aí na conversa, né? Com uma conversa comigo e usou esse texto para isso. Tomou um calote lá,
Maldito homem. Não, e tá errado. Né, pastor? Tá errado. Você quer comentar? Quer já aproveitar? Já deixa no gostinho aí, né? Não, eu acho que é isso. Um dia eu fui muito tempo atrás, né? Eu tava num ambiente lá e o cara fala assim, né? Me diga quem tu. A Bíblia diz, me diga quem tu és que eu te direi quem tu és, né? Porque ele tava falando do outro cara que tava andando com uma pessoa e tal. E assim, a Bíblia vai falar realmente, né? Que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos outros. É o mesmo contexto, né? As más conversações corrompem os bons costumes. O princípio existe, né, pastor? Exatamente. O princípio. Não. Agora, afirmar, é isso que eu falo. A pessoa, e principalmente nós aqui que estamos aqui, né, pastor? Porque o eco é muito maior, né? Com Quando certeza. você pega o microfone e você fala uma coisa que não tá, porque assim, você perde o controle. Você tem 200 pessoas na igreja, você falou, o cara chega na casa dele e fala, hoje o pastor falou isso no culto. Aí o outro já comenta. Aí daqui a pouco, de um sai pro outro. Daqui a pouco você pensa que você atingiu só 100 pessoas que tinha aqui, mas na verdade você foi... entendeu? E é por isso que esses textos, com certeza você já ouviu esses versículos, por isso que todos nós já vivemos, porque alguém começou em alguém, e isso difundiu a nível de Brasil. E alguém de muita relevância falou, e aí por isso que você afirmou. Também, né? Então isso é muito importante. O maldito homem confia no homem, para nós definirmos o sentido correto. É maldito o homem que confia no homem, nas suas próprias forças, né? Então, consequentemente... a sua confiança não está em Deus, Não está em Deus. Esse é o sentido real do texto, tá? Então, você pode confiar, sim, no seu irmão aí, em nome de Jesus. Só não confie nas suas próprias forças, não deixando a sua confiança em Deus, inclusive quando a gente entra no contexto de salvação também, né? Que entra a justiça própria, enfim. Tá, então esse é o sentido correto do texto. E pode confiar no irmão, sabendo que os irmãos também dão mancada, viu? Não, como foi falar nas pregações atrás aí, um prejuizinho nós vamos tomar mesmo, vamos tomar, né? Então, claro que ali você vai analisar, né? Mas nunca utilize esse texto aí para desconfiar do seu irmão, gerando discórdia, dissensão aí, em nome de Jesus. Vitão, fala um pouquinho, como é que começou esse negócio de teologia aí? De onde que começou? Quem que começou a organizar? Que história é essa aí? Então, assim, basicamente a teologia, como a gente já acabou de discutir, a gente estava falando isso agora há pouco, né? Ela não é um termo que ela nasce com a igreja. A teologia ela já existe antes, o conceito. A igreja ela vai adaptar para si. A teologia ela surge basicamente para responder 3 questões. Ela surge primeiro para responder ao mundo pagão da época que critica os seguidores de Jesus. Então, muitas pessoas vão fomentar argumentos para poder rebater isso, onde nasce a apologética, como por exemplo com Tertuliano, é um dos primeiros apologetas que a gente tem. Explica um pouquinho só o termo apologética. Apologética é uma palavra que ela é o mesmo termo que usa para um advogado defender uma causa. Então, por exemplo, o termo cristão, para quem não sabe, hoje a gente abraça, mas o termo cristão ele era depreciativo, né? Falar que alguém era cristão era um xingamento. Pelo amor de Deus, não estamos fazendo campanha política. É o mesmo que chamar um cara de bolsominion porque ele votou em um determinado político. E o cara pega e abraça para si isso. A palavra cristão é dizer, olha lá, os cristinhos. Então, os cristãos começaram a se defender dessas ofensas. O mundo pagão ele tinha uma gama filosófica. A filosofia grega, helênica, ela é baseada no paganismo, muita coisa do paganismo. Então, o cristão ele teve que se armar, né, de forma intelectual contra isso. Então, onde vem a apologética, a filosofia. Então, a gente vê pessoas muito importantes nessa época surgirem. Né? O próprio Clemente, como a gente estava conversando nos bastidores, Orígenes, que a gente vai falar se você não sabe quem fica com a gente que a gente vai falar mais sobre eles. E respondendo essas críticas ao cristianismo, a gente tem outra questão importante, que a teologia ela surge para limpar a igreja de muita heresia e falsa doutrina que surge naquela época, que não é de hoje, naquela época. Gente, se hoje, com a Bíblia bonitinha, dividida, já é uma bagunça, imagine numa época onde haviam vários livros, onde havia várias comunidades cristãs, que cada um tinha a sua verdade. Por exemplo, havia uma vertente muito forte, a gnóstica, que dizia que Deus era supremo, só que dele emanava a vida e Jesus era uma criação menor. Então a teologia ela surge para responder isso. É onde a gente vai ter, por exemplo, os concílios 315, a gente tem o concílio de Nicéia, que afirma a divindade de Jesus,
Que aí vem para o terceiro ponto da teologia, que é criar uma doutrina única e sólida, não uma bagunça que era antes. Então, a teologia ela vem para responder às críticas pagãs, ou seja, criar argumentos para isso. Ela vem para poder limpar a igreja das heresias que estavam surgindo naquela época, influenciada pelo mundo pagão. E o terceiro é formar uma doutrina assim, única, saudável, pautada nos escritos realmente, né? Aí depois isso influencia canon, né? E a gente vai ver mais isso aí no curso. Não vou falar muito para não dar um... Você já sentiu um pouquinho que vem no curso, né? Então, sobre os pais da igreja, sobre os concílios, isso é muito importante. Como que foi definido, né? Fala a importância do concílio, por exemplo, né? Que às vezes as pessoas, alguns se questionam e outros não se questionam, ou outros são questionados. Falam, como que você confia a sua vida nesse livro aí que é tão antigo, ou você não sabe quem escreveu, foi formado distorceu, por homens, foi formado por homens, então, né? Então existe essa na história os concílios que foram definindo, né, as doutrinas, aquilo que, porque existem livros que estão e livros que não estão, né? Livros apócrifos, já ouviu falar sobre esse termo? Então tudo isso aí nós vamos aprender aí no texto de história da igreja. Então, com quem começou a difundir o termo teologia? A gente pode falar que há também um tripé nisso aí. A gente tem por exemplo, temos aqui o livro do Shelley, que é um excelente, não é mais vivo, mas foi um excelente historiador. Ele fala que um dos primeiros a difundir é Tertuliano, né? Tanto que ele é chamado de o pai da teologia latina, né? Tanto que é a mãe da língua portuguesa. Então a gente tem, por exemplo, aí uma dessas frutos da teologia latina. A gente vai ter a Vulgata, por exemplo, né? Que é a Bíblia em latim. E a gente tem foi traduzido do hebraico para o latim. Pro latim. E a gente também vai ter, na área mais intelectualizada, a gente vai ter Orígenes, que ele vai começar a formar conceitos cristãos com base, ele vai beber muito da filosofia grega, só que respeitando, não tirando a autoridade bíblica. Então a gente tem aí esse tripé, que seria Clemente, Orígenes e o Tertuliano, como os primeiros a sistematizarem a teologia na história. E uma coisa interessante, né, que só para reforçar, é que eram católicos, né? Sim. Entendeu? Então, sim. tipo assim, reconhecendo a Igreja Católica, ela até um certo período da história, ela veio realmente contribuindo muito forte, né? Muito forte. Então, muito bem mencionado, pastorzão. Porque senão parece que a gente tem uma teologia evangélica e uma católica. Não, a teologia é a mesma. Só que chega num determinado momento da história que a igreja se perde. Por isso que aí vai entrar a reforma, né? Então a igreja se perdeu e ela tem que voltar de novo para os trilhos. Se tirar, por exemplo, os escritos de Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, a gente vai ter um vácuo na teologia contemporânea. Exatamente. Né? São dois monges católicos extremamente Santo importantes. Santo Antão, o primeiro monge, né? monge. Então, assim, são figuras assim, importantes. Não tem como desvincular. Por causa de um ego. Então essa é uma vaidade, né? Porque não faz sentido. Tem que reconhecer o que falaram. Que nem fala. Até eles mesmo. A teologia deles também teve que ser reformada muita coisa. Até hoje, né? Até chegar na gente hoje. Então, teve coisa que eles falaram, foi positivo? Teve. Mas teve coisa que eles mesmo interpretaram errado. Tem coisa. Que hoje, por conta dessa facilidade até de estudar, que tinha coisa que o cara interpretou há 500 anos atrás lá, que hoje você olha e fala, não, ele entendeu errado. E essa humildade tem que ter. Ele não pode tirar como verdade absoluta, porque tem essa questão de você olhar e falar, pô, não, isso aqui o cara entendeu errado. Você vê, acho que Tertuliano que definiu o termo trindade, não foi? Sim, foi com ele. Então. Foi com ele. Então é isso, foi aí que começou a nascer essa ideia de organizar e sistematizar os estudos, né, para compreender mais sobre as coisas de Deus. Então hoje, talvez hoje, o estudo ele foi tratado como uma vaidade, mas para esses homens não. Era algo tão essencial que a fé estava em jogo, de morrer talvez o cristianismo. Exatamente. Então era vida ou morte para o cristianismo. Então, era uma missão, né? Era uma missão. E homens deram a vida por isso, homens morreram, foram perseguidos para realmente trazerem aquilo que realmente é puro e verdadeiro, né, da parte de Deus, e organizar e para chegar hoje até nós. Então hoje nós temos que agradecer muito a Deus, né,
E a esses homens que contribuíram para nós E termos quando- uma e vida quando- mais fácil em Quando relação você fala dos concílios, né? Porque acho que em Atos tem acho que dois Tem também. tem Já dois começou lá, concílios, né? Porque assim, eu acho que era uma reunião de líderes, dos líderes da época, para discutir uma doutrina Uhum. que estava sendo difundida e tal, e aí eles discutiam como os mentores ali da igreja, eles discutiam para validar ou não validar, porque aí você fala, mas quem são eles para poder validar ou não validar? Eles são aqueles que estão mais próximos de uma essência que a gente está longe, entendeu? Então por isso que é importante, né, esse concílio. Eu até penso que até vou colocar você na fogueira aqui, pastor. O que as pessoas podem esperar? Porque uma das coisas que a gente não indicava a teologia pessoal estudar é porque se levanta uma bandeira na teologia, ou você tem que ser arminiano ou você tem que ser calvinista. E aí? Qual é essa teologia que nós vamos estudar? Não, hoje não vai dar pra gente entrar nesses Aí pormenores. É fogueira. Fogueira. Isso aí esquenta a internet, meu irmão, e é internet, as igrejas e tal. E, bom, existem esses dois homens, né? O Vitor pode me ajudar aí como um historicista. E nem foi eles que formaram as suas próprias doutrinas, né? Calvinismo é de Calvino, João Calvino, e o arminianismo é de Jacob Armínio. Armínio, né? Então não foram eles. A partir de hoje tem a doutrina gutinista, né? né? Não. Esses homens eles começaram a ter os seus pensamentos sobre a interpretação de texto, dos textos sagrados, e existem realmente, a Bíblia, como falou, é uma tentativa do homem, não é uma ciência exata. Nós vemos hoje homens que nós costumamos aprender como Augusto Nicodemos, um teólogo respeitado no Brasil e no mundo, e ele não tem resposta para tudo. As pessoas colocam perguntas lá e ele fala, eu acredito que seja isso, mas isso não é definido. Então, existem sim margens para mais de um pensamento, e nisso Calvino teve seu pensamento e Armínio teve seu pensamento em relação à salvação, e aí difundiu aí, os seus seguidores foram difundindo essas doutrinas que basicamente regem... briga que está até hoje, né? Exatamente, regem as igrejas, e muitos se dividem nominalmente mesmo, né? Aqui nós somos uma igreja calvinista, aqui nós somos uma igreja arminiana. Basicamente, as igrejas históricas, elas são calvinistas, né? Presbiteriana basicamente, e as igrejas pentecostais, elas vão ser tendenciosas aí ao arminianismo. Quer saber o que é o calvinismo e o arminianismo? Vem às terças-feiras aí na escola Discípulos de Bereia. E aí nós vamos poder dar um estudo mais profundo. Uma das propostas da escola é pegar o melhor dos dois. Né? Exatamente. Aí já fizeram essa pergunta para nós, né, pastor? Isso. E a Templo Vivo é o quê? Né? Como muitas pessoas aí fora. Muitos, eu acho que existe sabedoria nisso. Muitos pastores, eles definem dessa maneira. Então, nós pegamos o melhor dos dois, onde os dois estão fundamentados na Bíblia. E isso não interfere, isso não pode ser considerado uma heresia nem de um nem de outro. Então, nós pegamos os dois, aquilo que a Bíblia diz, e nós cremos naquilo. Né? E não vamos deixar ninguém definir a gente aqui. Não vamos levantar bandeira, não vamos levantar rótulos, né? Mas é bem isso aí, pastor. Eu também, minha opinião pessoal, acho que não tem nenhum nem outro, porque os dois têm base, né? Não tem base. E nenhum contradiz o outro. Você fala assim, mas esse aqui tava... Não tem como. Você vai ver ali, são assuntos que não são definidos. Não tem algo para afirmar aquilo ali. Então, nós estamos aqui para estudar a Bíblia. Da mesma forma que Armínio e Calvino, eles estudaram, né? Então... Eu acho que vocês falaram calvinismo e arminianismo, meu telefone começou a balançar, que tem um monte de calvinista aqui no meu telefone, que a gente tá internacional. Tem gente de Pernambuco vendo a gente aqui. Olha só. Abraço pessoal da terrinha aí. Mas eu acho que essa briga, ela é longa, ela é desgastante. Sim. Só que eu acho que uma coisa que deixa a gente consegue amenizar quem fala isso mesmo é o próprio Nicodemos, né? Que é de viés calvinista, só que eu achei muito nobre ele reconhecer o que ele falou. Ele falou que ele vê o arminianismo e o calvinismo como dois trilhos de um trem. Eles não se cruzam, mas são paralelos. Muito mas bom. Lá na frente, eles
chegam a se tocar. Então Sim. tem coisas que a gente vai entender. Sim. O importante é calvinista, arminiano, cara, o importante é, cara, você vai estar no céu. Sabe, Tamo uma vez, junto, uma vez eu fui entendeu? numa conferência, porque assim, particularmente, eu acho que é possível congregar no mesmo lugar calvinista e arminiano, né? Eu que acredito. Aí eu fui numa conferência batista, na verdade não é nem batista, ela era menonita. Menonita é calvinista também, né? Uma conferência de igreja em células aqui em Águas de Lindóia do Robert Lai. Uhum. Então, o assunto de igreja em células é curioso para todos nós. Então vai pentecostais, vai tradicionais, todo mundo vai lá para aprender. E aí foi interessante que um pastor Bob Robertson, ele é um pastor americano. Ele pegou e falou assim: eu estou diante de um grande desafio aqui, porque temos aqui uma plateia calvinista e arminiana. Uhum. Ele falou assim: então vamos fazer o seguinte, para não dar briga, vamos fazer o seguinte. Os calvinistas, eles acreditam que não precisa você ir atrás, porque Deus já tem os seus eleitos. Sim. Certo? Então é só esperar que Deus vai mandar os eleitos, Deus vai salvar os eleitos. Já os arminianos acreditam que tem que evangelizar. Aí nós vamos fazer o seguinte: então os arminianos saem para buscar os eleitos. Pronto, tá resolvido o problema. Então, assim, a definição seria essa, né? A grosso modo, a gente vê que alguns. Porque vai haver, dentro do próprio arminianismo, dentro do próprio calvinismo, vão haver extremos também, né? Super graça, outros não, outros evangelizam e tal. Eu gosto muito do pastor Hernandes, ele administra bem isso, ele prega em igrejas arminianas, calvinistas, né? E isso é importante. Eu acredito também que nós podemos viver. O próprio Nicodemos, ele é um apologeta também. Ele tem vídeos lá que são polêmicos. Ele dá nome aos bois contra as igrejas hereges. Ele fala o nome da igreja e tudo. E os arminianos, ele fala, são nossos irmãos, né? São nossos irmãos. Então isso não é uma coisa que é para dividir a igreja. Se divide é por falta de sabedoria e maturidade, né? Então, vamos entrar um pouquinho nas matérias, vamos falar um pouquinho das matérias, das principais matérias que elas estão aí nesse pacote chamado teologia. Uma que eu gosto bastante, fora da história da igreja, a gente vai falar mais para frente, é a teologia bíblica. Teologia bíblica, ela é a revelação progressiva durante toda a Bíblia, né? Tudo que engloba, tudo que conecta durante a Bíblia, ali sobre a vontade de Deus, sobre o projeto de Deus, sobre a revelação de Deus em si mesmo, de Gênesis a Apocalipse. Tanto que a gente usa muito nas pregações, né? Às vezes a gente não abre o texto, mas a gente começa a conectar. Não, porque lá em Atos, acho que eu fiz isso na última pregação, tá? A gente estava lendo em Pedro, né? Onde Pedro ele diz lá que nós devemos ser encontrados em paz e imaculados. E aí você faz uma conexão com Hebreus 12:14, que nós devemos estar em paz com todos e a santificação, seguir a paz com todos e a santificação. Então essa é a teologia bíblica que ela vai encaixando e conectando todas as coisas num pacote só ali, talvez a teologia bíblica ela representa a uniformidade da Bíblia. Isso seria mais ou menos aí a teologia bíblica. Eu gosto de uma definição aqui do N.T. Wright, não sei se é assim que fala, mas é um teólogo americano contemporâneo, né, do nosso tempo. E o material dele está fazendo muito sucesso no Brasil aqui, né, na teologia, nas livrarias aí do Brasil. E ele define assim, achei bem bacana, bem simples, ó. Cabe à teologia bíblica descrever como Deus trabalha desde a fundação de um jardim até a construção de uma cidade, do Éden à Nova Jerusalém. Olha que bacana. Então é isso. Deus ele está se revelando ali do Éden, de Gênesis a Apocalipse. Então está tudo conectado. Mateus, por exemplo, que escreveu para os judeus, ele utiliza ali da teologia bíblica no seu primeiro capítulo, onde ele vai conectando Jesus às promessas do Antigo Testamento. Então ele vem trazendo ali as promessas dos profetas e vem conectando Jesus. Se cumpriu. Quando Jesus ele desce para o Egito, ele traz uma profecia. Quando os bebês são mortos, ele traz uma profecia do Antigo Testamento. Então, essa é a teologia bíblica que ela conecta ali a Bíblia como um todo. Querem comentar alguma coisa aí?
Teologia sistemática. Muito também, esse termo é muito conhecido também. Existem muitos livros de teologia sistemática. E nada mais é do que a organização de todos os estudos separados por assuntos. Então, essa é a teologia sistemática. Enquanto a teologia bíblica ela abrange como um todo, né? Hebreus também ele vai ter essa revelação de uma teologia bíblica ali que faz a conexão do sacrifício de Jesus com o Antigo Testamento e tal. A teologia sistemática ela separou por assuntos, né? E aí organizou tudo isso aí para nós aprofundarmos as matérias ali por assuntos durante a palavra de Deus. Dentro da teologia sistemática nós vamos encontrar as doutrinas. E aí a gente pode falar um pouquinho também dessas doutrinas, que são os nomes, alguns nomes são interessantes aí, né? Por exemplo, talvez alguns você já ouviu, outros não, mas dentro da teologia sistemática a gente vai encontrar, por exemplo, a soteriologia, né? O Fabiano até brincou aí acho que no Tadel, falou a doutrina dos solteiros. Soteriologia, esses nomes todos têm na sua maioria, acho que a origem é grego mesmo, né? E vai ter essa etimologia. Logia sempre vai estar ligada ao estudo, e a primeira parte da palavra ali ao que esse estudo se refere. Sotério, então, no grego vem de salvação, e logia vem de estudo da salvação, que daí seria uma matéria que quando nós entrarmos, nós vamos difundir isso que a gente acabou de falar, a doutrina da salvação, arminiano, calvinismo, graça, tudo isso pertence ali à doutrina da salvação, soteriologia. Muito importante a gente falar de doutrina, né, pastor? Porque doutrina, ela está ligada ao estudo, e muitas das vezes ela foi confundida com usos e costumes. Já me perguntaram muitas vezes, né, aqui. E a sua igreja tem doutrina? Então a pessoa pergunta, e lá no Templo Vivo tem doutrina? Tem doutrina? Ah, não, graças a Deus tem doutrina, né? Porque a pessoa, na verdade, o que ela quer perguntar é se aqui a gente temos os costumes rígidos e tal. Então, na verdade, assim, doutrina, tem bastante, graças a Deus. Então, isso que é doutrina, tá, meu amado e minha amada? A palavra doutrina quer dizer ensino, ensino. Né? Então, doutrina da salvação é um ensino sobre a salvação, né? Soteriologia, cristologia, né? O estudo sobre Cristo. Então, ali na cristologia a gente vai aprender sobre que é também um assunto que rendeu concílios, né? Até quando Constantino ele definiu ali o cristianismo como uma... Não foi bem ele que definiu como a religião principal, mas ele deu o pontapé ali, né? Ele tirou a perseguição e surgiu o arianismo, que é até parecido com o gnosticismo, né? Que baixava a divindade de Jesus. Que baixa a divindade de Jesus para uma criatura, logo, se ele é uma criatura, ele não pode salvar outra criatura. Olha só o problema que cria, meu irmão. Uma interpretação errada das escrituras. Então isso gerou um problema muito grande lá, que foi necessário um concílio, e o arianismo ele foi retirado ali do meio ali. Os caras deu uma treta nervosa ali, porém ainda ele continuou com alguns adeptos. Eles só apenas no concílio eles popularmente ouviam os votos ali, e eles perderam, ou alguém definiu que não seria válido, mas até acredita que o Constantino continuou sendo um ariano, né? Sim, por muito tempo. E você vê que, só ressaltando a importância da teologia, como a gente estava debatendo, tem muito cristão que ele é pego em perguntas que já foram respondidas já. Olha. Né? Então, assim, hoje quando a gente olha a Bíblia toda formatada, bonitinha, a gente não para ver todo o processo histórico que teve em cima da teologia bíblica, tudo. A cristologia vai ensinar pra gente direitinho isso aí. Cristologia. Tanto que só que hoje em dia é tão grande a falta de conhecimento que muito cristão se perde em pergunta que já tem resposta, né? Mas só falta abrir a Bíblia de vez em quando, entendeu? Isso aí. Então, essa é a importância. Então, na cristologia nós vamos aprender sobre isso, sobre a divindade, a personalidade de Jesus. E isso é muito importante. Eu já fechei o negócio aqui. Isso é importante porque isso liga completamente à nossa salvação, né? Porque se o gnosticismo e o arianismo toma conta aí de uma mente, de um coração de uma pessoa, ela acabou de invalidar o sacrifício de Jesus na cruz.
né? Vamos lá. Tinha fechado aqui meu rascunhozinho aqui que eu fiz uma sequencinha para não se perder. Então, já para você não se perder, pastor, complementando aí, você vê nisso tudo, né, estudando a história, entendendo esses concílios, você vê que não foi fácil chegar até aqui e como que Deus trabalhou também, né? Porque Deus trabalhou nisso aí. Porque Satanás tentou cortar ali de todas as formas, ele levantou as pessoas ali, essas falsas doutrinas, para tentar apagar Cristo. Matar na raiz, né? Matar na raiz. E aí você vê Deus trabalhando e como a Bíblia chegou até nós. Aí porque pergunta, como se acredita num livro que foi escrito por homem? Só para saber de como ele resistiu e chegou até nós. Sim, o cristianismo era para ser uma bagunça doutrinária e a Bíblia era para ser fragmentado toda. Então, só o fato dele existir hoje já é um milagre. Na verdade, como o Léo falou, Deus, na sua infinita sabedoria e soberania, né, fez o livro ser preservado para nós até hoje, né? Tipo assim, porque é o livro mais odiado, sim, mais amado também por muitos, mais lido, mais perseguido, mais vendido. Entendeu? Já tentaram queimar, já tentaram eliminar, já tentaram como é que fala quando a gente fala monopolizar, né? O livro de Eli, hoje mesmo já estão querendo tirar ele das escolas aqui no Brasil. Então. Né? O Novo Testamento eles estão querendo tirar, né? Não sei como é que tá. Você tá tem país, a China mesmo já bloqueou um monte de conteúdo cristão. A China já virou uma cortina de ferro de novo. Olha só. Então, isso mostra a soberania de Deus. Isso mostra a supremacia da nossa fé, que ela resistiu a muitas coisas e está mais viva do que nunca aí. Outra matéria que chama pneumatologia, né? Não é o estudo da borracha, do pneu, né? Mas esse do pulmão, né? O espírito, se você for ver também na sua origem, ela está ligada ao ar, ao sopro, né? Então, o que tem a ver com o pneu e aí uma pneuma, né? E otologia que é o estudo do Espírito Santo, tá? Então, isso é muito importante que quando você vai estudar também essa palavra sopro e tal, nós vamos encontrar essa palavra lá no grego, lá em vários versículos que tem os seus significados diferentes. Então, a pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo, isso é muito importante também nós estudarmos. É uma matéria que já gerou também muita confusão, né, desde de Corinto lá. E, inclusive, estudando um pouquinho sobre o cristianismo oriental, a gente percebe o quão eles são avançados em relação a essa doutrina, que hoje, acho que até o Bever, ele fala lá no estudo dele sobre a revelação de Deus como um pai. Então, nós vemos a ação de Deus como um pai, Jesus como a ação como um filho, e o Espírito Santo, né? Muitos acham que é uma energia, que é uma força, que é algo que toma conta das pessoas, e o Bever, ele traz nós uma reflexão de ver o Espírito Santo tendo uma ação como uma mãe. Olha só, vai parecer uma heresia, tá? Mas nós não estamos colocando sexo em Deus. Deus não tem sexo. Deus, ele, né, mas nós vemos a ação ali do Espírito Santo como aquela que consola, aquela que instrui, aquela que conforta. Até né? porque, pastor, lá em Gênesis a gente vê que Deus fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Onde está a semelhança da mulher de Deus, né? Tá em qual essência de Deus? Ela foi espelhada em alguma coisa antes, Ela né, cara? Ela viu, mais sensível. E hoje isso soa muito estranho. Porém, no cristianismo oriental, nas igrejas que elas continuaram ininterruptamente lá no Oriente, inclusive a igreja dos coptas, que é uma igreja que acredita que vem tem a origem ali em São Marcos, né? No evangelista São Marcos. Lá isso já era uma coisa que já era estudada há muito tempo, era uma coisa clara para eles, essa ação, essa visão, não definindo o sexo, não definindo, né, mas vendo a ação do Espírito Santo como nessa visão de uma mãe há muito tempo. E no Ocidente está chegando agora e soa meio estranho, né? Então, tudo isso também está aí na matéria da pneumatologia.
Outra matéria também importante, que ela é uma matéria prática para a igreja, é eclesiologia. Né? Eclesiologia, que é o estudo da igreja. A etimologia dessa palavra é uma palavra importante também, que a gente vai entrar em num outro debate aqui. Porque muitos falam que a igreja, no sentido missional, ela tem a ver com o nome original, que é eclésia, que é a igreja chamada para fora, no sentido de evangelismo, de missão. E o termo da onde a palavra surgiu, lá no grego, não era bem isso. Então, como a gente falou, princípio 100% correto. A igreja ela não foi gerada para ficar aqui dentro em quatro paredes, né, servindo uns aos outros apenas. Nós precisamos ir para o mundo mesmo. Mas nós não podemos usar esse nome eclésia definindo como o sentido real dessa palavra, que nós fomos chamados para fora no sentido missional. Se você estudar essa palavra no grego, eclésia é formado pelo prefixo ek, fora de, né, e o kalel, que é chamar. Então, sim, se você fazer a etimologia, é chamado para fora. Mas qual que era o contexto? Né? Chamar para fora no sentido de convocar para uma assembleia. Então, assim, na cultura grega, haviam reuniões, situações que eram decididas nas praças, né, ou em assembleias, e aí era o eclésia. As pessoas elas eram chamadas para fora das suas casas para um agrupamento, para uma assembleia, para uma reunião. Então, esse é o sentido. Se formos dar o sentido da igreja, qual que é o sentido da igreja? Ajuntamento, assembleia, reunião. Isso é o sentido original de eclésia, tá? Então não é o chamado para fora. Mas então por que eu não posso usar o chamado para fora? Quando eu estudei a primeira vez isso, eu aprendi também, era uma coisa nova para mim. Ele deu o exemplo, por exemplo, de butterfly. Butterfly no inglês, se você separar as palavras, vai ser uma manteiga voadora, né? Então por isso que nós não podemos usar a palavra da forma que separar ali e aparecer, dando sentido. Mas ela tem um sentido cultural e histórico, etimológico, semântico, né? Então, butterfly em inglês é borboleta, não tem nada a ver se você separar as duas palavras. Tá? Então, isso é eclesiologia, o estudo sobre a igreja. Querem comentar alguma coisa? Outra matéria da teologia sistemática, escatologia. Também é importante a gente comentar aqui, né? Essa turma gosta, hein? Essa é legal. Essa aqui E essa é importante para os tempos que nós estamos vivendo, está bem conturbado, sinais aparecendo, então é muito interessante. Essa dá muito views no YouTube, não dá? Essa é uma grande viagem. E é importante também, falando sobre palavra, que escatologia ela tem 2 sentidos no dicionário, né, pastor? Não é muito agradável, mas tem que ensinar, tem que falar, né? Se for no dicionário aí, você vai ver o que é. Tem 2 sentidos. Procura aí no dicionário aí o que significa escatologia. Então, comenta aí. Pega leve. Então, Sabia disso aí ou não? Oi? O outro sentido tava. Na verdade, eu aprendi esses dias ouvindo um podcast. O pastor Thiago até que indicou pra gente. E o cara falou, né, essa palavra. Escatologia tem a ver com fezes, excrementos, né? Tudo excrementos. Então, são 2 nomes, tem um nome científico e um nome teológico, e o nome teológico que nós estudamos. Tá? História da igreja, a matéria aí do nosso professor Vitor, né? Como a gente já pincelou aqui, é uma matéria muito importante na teologia, que ela vai dar explicação para muita coisa no que se define de igreja hoje, né? Até para compreensão de muito texto, inclusive. Muito texto. Os contextos históricos a gente usa muito, né? Ele faz com que a gente compreenda realmente o que o autor ele estava querendo dizer para aquela comunidade. Então, por exemplo, a rixa entre judeus e samaritanos, onde a gente vai aprender, né? Na história, né? Exatamente. Que começou lá no Antigo Testamento. Mais ou menos quando Jesus ele foi falar com a samaritana lá, acho que tinha 1.700 anos, se eu não me engano. Foi no Reino Dividido, né? Foi no Reino Dividido, Judá e Israel ali, né? E aí, quando eles voltaram para os judeus, eles se mantiveram puros, né? A tribo de Judá ali no Reino Sul foi levado para a Babilônia, eu acho. Eles se mantiveram puros com as práticas de fé. O Reino Norte ele foi levado pelos assírios,
se eu não me falha a memória, e os assírios tinham uma estratégia de misturar ali os grupos que eles tornavam cativos, numa forma de, politicamente falando, para enfraquecer os povos, né? Então ele tornava aquele povo cativo, e para que aquele povo não tivesse uma revolta nacionalista, eles misturavam o povo. Então, quando o povo volta do cativeiro, eles voltam misturado, e ali eles até criam futuramente ali um templo em Samaria mesmo. Então, é por isso que até a mulher samaritana ela fala, mas eles falam adorar aqui no templo de Samaria ou no templo de Jerusalém, né? Então, aí os judeus não consideravam esse povo porque era um povo misturado, e eles eram um povo puro ali, eles valorizavam isso, né? Muito isso, né? Eles falavam, toda a oportunidade de falar, nós somos os filhos de Abraão, né? Então, essa mais ou menos. Ele fala, né? Esse é um verdadeiro israelita que não é dolo. Entendeu? Né? Então, os samaritanos eram misturados, não eram considerados irmãos por eles. Isso vai estar na história. Quer comentar um pouco sobre a história, a importância da história? Não, acho que já foi bem abordado já essa questão sobre... Beleza. Tá ligado à identidade, né? Então, acho que é muito importante. E a importância da história vai ser para as outras matérias que vão ter logo depois. Sim. Se você não tiver inteirado da história, você não vai conseguir geografia. Desenvolver as outras matérias que o pastor vai falar aí agora. Exatamente. Então, é uma base, né? A gente precisa ter a história como base de onde a gente veio para nós conseguirmos ter uma compreensão das outras coisas. Teologia do Novo Testamento, né, onde a gente vai trabalhar a revelação ali no Novo Testamento, onde é a nossa prática de fé, né, pastor? Onde as doutrinas práticas mesmo. Isso é muito importante, que nós vamos falar logo já. Teologia do Novo Testamento, teologia do Antigo Testamento. Isso é muito importante, que muitas pessoas misturam tudo e se perdem, né, pastor? Porque assim, o pessoal... a Bíblia é um todo, certo? A Bíblia é um todo. Só que o Antigo Testamento, ele não serve de compêndio doutrinário para a igreja atual. Então, no Antigo Testamento não se doutrina a igreja. O Antigo Testamento, a gente vai falar sobre história, vamos aprender, né, com personagens bíblicos, e tem princípios, que aí é importante, princípios que estão em vigor tanto no Antigo quanto no Novo. Então, princípios é uma coisa. Agora, tudo que se trata de lei já era, não tem mais vigor para a igreja atual. Então, isso aí tem que deixar bem claro. Então, quando você lê o Antigo Testamento, não tem como você ler o Antigo Testamento e querer cobrar comportamento baseado no Antigo Testamento. Não, o Antigo Testamento não serve para doutrinar a igreja. Aí a pessoa fala, poxa, mas então tira fora, né? Tem gente que fala, não pode tirar fora, por quê? Porque ele é a sombra, né? Ele era a sombra do que tinha por vir, e tem muita coisa importante que vai fazer sentido para nossa fé agora. Exatamente. Então a gente está falando de prática de fé, tal, mas para a teologia o Antigo Testamento é indispensável. Porque se você tirar o Antigo Testamento, o sacrifício de Jesus na cruz, ele morreu como cordeiro, você tira Cristo, não faz sentido. Você acabou, tirou Cristo. Você não vai entender nada. É a mesma coisa que você começar a assistir um filme pelo meio. Não, pegar só o final do filme. Tira as bases da casa, né? Exatamente. Então, começar a assistir uma trilogia de um filme, o Homem de Ferro, pelo 3, né? Então você não sabe a origem. Exatamente, né? Exatamente. Agora, como a gente falou, não dá para doutrinar com o Antigo Testamento. Exatamente. Isso aí não. Prática de fé. Então as pessoas se perdem muito. Isso aqui é muito importante nós estudarmos, porque as pessoas se perdem. Tanto que existe ainda, não sei se existe esse hábito, mas existiu muito de as pessoas abrirem a Bíblia, ler um versículo e... Eu tenho um texto na Bíblia que fala assim, né? Fala com essas palavras, que o Antigo Testamento foi abolido. E aí, isso é choque. Eu vou até achar aqui enquanto o pastor Guto fala, para mim mostrar para você, porque não dá para ficar nessa que me contaram, né? Então tem que mostrar na Bíblia para você, né? Pode falar, pastor, enquanto isso. Então é isso. Essa é a importância do estudo do Novo Testamento, porque no Novo Testamento estão todas as doutrinas práticas de fé, a revelação de Jesus e tal. O Antigo Testamento, onde tudo começou, a história do povo de Deus e tal, tudo tem uma história, tudo tem um porquê, as alianças, né? Então o Antigo Testamento é uma base para a compreensão do Novo, né? Então isso é a importância do estudo dessas duas matérias, teologia do Antigo Testamento, teologia do Novo Testamento. Uma outra matéria também que eu acho muito interessante, particularmente eu gostei de estudar, que é a geografia bíblica, né? Que também te dá agora uma visão mesmo, talvez, né? do cenário. E algumas coisas elas também vão agregar na interpretação do texto.
Inclusive de João capítulo 4, falando da mulher samaritana também, se você puxar no mapa aí, o caminho que Jesus precisava percorrer, né? Samaria estava no meio do caminho. Era uma linha reta e Samaria estava no meio. Então o texto fala, era necessário que Jesus passasse por Samaria. Então existem dois sentidos aí. O sentido espiritual, porque realmente Deus tinha um plano de salvação na vida daquela mulher e daquela cidade, mas existe também o sentido geográfico, que era o caminho mais rápido, né? De Jerusalém à Judéia, a Galiléia, Jerusalém a Galiléia, passava por dentro de Samaria, e não só uma vez que aconteceu de Jesus precisar passar por ali. Um outro texto vai falar que ele teve até um problema, que os filhos do trovão, né, Tiago e João, eles ofereceram para Deus mandar um raio ali e matar os samaritanos. Então ali era um caminho. Quando você tem uma noção de geografia bíblica, isso vai fazendo mais sentido na sua leitura da palavra de Deus. É que nem você pegar aqui, né, nós estamos em Extrema, e falar que ele estava vindo de Vargem e precisava de ir para Itapeva. E a Fernão Dias, nós estamos no meio aqui na Fernão Dias, não tem como... teria que dar a volta lá, não. Esse era o caminho mais rápido, mais... Exatamente. Então existem muitos outros textos que ficam mais interessantes com o conhecimento da geografia bíblica. Que a Bíblia ela é rica em detalhes. Ela vai falar ali, ainda mais no Antigo Testamento, ela vai falar de planícies, de vales, né? E tudo isso inclui na geografia bíblica e é muito bacana. Pastor, ele fala assim, eu não vou ler o contexto porque senão vai ficar extenso, mas os seus sentidos foram endurecidos porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. 2 Coríntios 3,14. Então, essa é a base que a gente tem. Você, de repente a pessoa fala, por que vocês estão falando isso? Porque temos a base bíblica para dizer para você que o Antigo Testamento não é compêndio doutrinário para a igreja. Perfeito. O texto fora de contexto é heresia, pastor. Mas nós vamos ver isso na escola. Não, e até o nome que é utilizado, né? Eu crio um testamento. E quando eu gero um novo testamento, ou eu crio uma lei, ou gero uma nova lei, a antiga ela é invalidada. Né? Quando na lei mesmo, né? Existem essas dinâmicas. E logo que é criada uma nova lei, a antiga é invalidada como prática, como regra, né? Então vamos correr aqui para o final. Ética cristã. Isso aqui é muito legal também, muito importante o cristão saber que a ética nada mais é que um grupo de princípios que vai regir ali os comportamentos. Então, os princípios morais. Então, a ética cristã, ela vai abordar o quê? Ela vai abordar como a igreja vê o aborto, né? Como a igreja vê a pena de morte, né? Como a igreja vê a liberação das drogas. Liberação das drogas, né? Como que a igreja ela se comporta. Até com um comportamento de igreja para com a igreja, que a gente fala assim, nós somos éticos. Por quê? Porque nós não temos a dinâmica de convidar pessoas para vir no nosso culto que estão em outra igreja, né? Às vezes se é um evento que é interdenominacional, uma coisa, mas nós não trabalhamos com isso porque nós também somos conduzidos pela ética, né, pastor? A ética cristã. Aí nós vamos entrar em dois aqui que é bastante interessante, que é a exegese e a hermenêutica. A hermenêutica e exegese, que são matérias, que são ciências que estão ligadas à interpretação de texto, tá? A interpretação de texto e não da Bíblia, porque a hermenêutica também não é uma ciência ligada unicamente à teologia, né? Ela não é uma ciência exclusiva aí dos cristãos. Inclusive, ela tem ali uma origem grega, que tem a ver ali com um divino da mitologia lá, o Hermes, né? Então, a hermenêutica, ela é basicamente a ciência da interpretação. Ela é um estudo, né, uma ciência, um estudo científico detalhado ali da interpretação do texto. Os políticos estudam a hermenêutica para interpretar a Constituição, né? Exatamente. Você já tentou ler a Constituição ou um contrato bem feito de um advogado, meu amigo? Então, a hermenêutica ela é uma ciência para a interpretação de texto, né? Então, nós utilizamos porque a Bíblia ela também é complexa, porque ela é carregada dessas fontes. Ela é uma fonte espiritual, histórica, cultural, sociológica, e nós precisamos dessa ciência para nós interpretarmos aí corretamente o texto. Então, ela significa expressar, explicar, interpretar, traduzir. Isso tudo está ligado à hermenêutica, que é muito confundido com a exegese, que a exegese ela também está ligada à interpretação,
mas ela basicamente, a grosso modo, ela tem uma definição que eu gosto, que é tirar o sentido real do texto. Então nós vamos lá, vou fazer a exegese desse texto. Então nós vamos estudar muitas vezes, por isso que a gente fala do grego, do hebraico, não é porque a pessoa ela quer se mostrar ou alguma coisa, porque é importante. Inclusive existe um pregador muito famoso que um áudio dele aí ficou famoso de uma pregação que ele fez uma exegese em cima de uma tradução inglesa. Então ele fez a exegese em cima da tradução inglesa da língua inglesa e foi uma coisa completamente errada, né? É uma coisa errada. Então você tem que ir para o original, porque o grego mesmo, ele tem uma palavra, ela pode significar várias coisas, como o amor, né? Até porque se você não for pro original, acaba se tornando um telefone sem fio. Telefone sem fio. Então, e aí a gente vai na exegese, a gente vai fazer esse estudo, né, do original, do contexto histórico, porque quem foram o alvo, quem foi o alvo do autor. Então, aí tudo isso vai te fazer ter uma compreensão exegética ali do texto. Quer comentar alguma coisa, pastor? Não. Acho que é isso, né? E por último, né, a homilética, né, isso daqui está ligado basicamente à arte. A arte, não omelete, não tem nada a ver com o ovo, né? Mas a arte de preparar sermões, né? Isso aqui seria uma matéria importante, acho que aqui a gente vai usar, porque acho que todo mundo trabalha com sermão, a grande maioria dos que são interessados trabalham com sermões aí, né, todos os dias nas células, né? Então isso é muito importante, você abrir um culto, tudo isso, a homilética ela vai te ajudar. A homilética ela é muito, muito, muito importante. Eu fiz alguns cursos de homilética com alguns irmãos aqui, que ajudou bastante, porque você vai organizar a mensagem para que ela chegue para a pessoa de uma forma entendível, entendeu? Então você organiza ela, pontua, tudo isso você vai aprender na homilética. A homilética é uma matéria bem bacana, eu gosto. Para ser uma mensagem bem difundida, né, pastor? Bem objetiva. Não se perder, não ser confusa. Porque você vê que muitos pregadores, tem muitos, infelizmente ainda, que ele vai pregar e o pessoal... Uma das coisas que eu recebo muito, assim, que é um elogio, modéstia à parte, porque é um feedback para mim, sim, que eu gosto muito, assim, a maioria das pessoas que identifica muito com a minha pregação, elas veem isso, poxa, eu consigo entender. E eu me sinto feliz porque, sim, assim, não é vaidoso, porque eu falo, poxa, é isso que eu queria, poxa. Queria que ela entendesse a mensagem. Sim. Eu quero que ela saia daqui do culto, não dizendo assim, poxa, que legal aquela luz, que legal não sei o que não. Eu quero que ela saia do culto falando assim, poxa, eu entendi a palavra. Então isso aí pra mim, a homilética, ela vai dar essa tônica aí. E isso é importante, porque, né, imagina a gente gastar um tempão estudando e ninguém entender nada, né? E eu vou te falar, a minha primeira pregação que eu tive uma oportunidade, eu era um adolescente ainda, você falou, não, eu te vejo um dia pregando, e eu só tocava bateria. Aí eu pregando, inclusive domingo você vai pregar, né? Então, e aquela visão, né, que tipo assim, você não precisa estudar e Deus vai capacitar. O pastor na época, na simplicidade dele, né, não deu nenhum suporte. É assim que você faz, pode fazer assim, não. Falou, domingo você prega. E aí a pregação foi uma bênção, 7 minutos. Por quê? Porque não tinha um conhecimento de homilética, de preparar o sermão, de fazer um preparo. Então já vim com a ideia principal ali e já trouxe a conclusão de 7 minutos na pregação. Deus abençoe aí. Mas se fosse hoje de hoje, você se dá bem, cara. Os caras estão querendo que mensagem menor hoje. Né? Então não só pelo tamanho, mas de você não conseguir passar a ideia, né? Eu gosto muito de ouvir o Granconato. E aí ele fala, né? Pessoal, hoje quero pedir perdão para os irmãos que hoje eu não vou conseguir pregar muito porque tô um pouco cansado tudo. Então hoje só vai ser só 2h30 só hoje. Meu Deus. Hoje vai ser só 2h30 porque hoje eu tô meio devagar aqui. E nós estamos trabalhando, sim. Eu também acho que quando é muito extenso, realmente é cansativo, você perde aproveitamento. Nós estamos trabalhando para tentar fazer as pregações aí mais dinâmicas ainda. Então, acho que é isso. Nós queremos fazer um panorama geral, mais ou menos, sobre o que é a teologia. Então, a gente tem um panorama geral aqui, o que é, de onde veio, a história, a importância de todos terem contato com a teologia, de se aprofundar no conhecimento bíblico.
Falamos um pouquinho das matérias, que talvez alguns nunca ouviu falar desse nome, ou da importância, ou da prática, o que se interfere na minha dinâmica de fé, ali, de leitura da palavra, de prática da palavra. E isso nada mais é do que só apenas uma breve, né, introdução comercial realmente à introdução da teologia. Porque se a gente fosse... A introdução à teologia seria já uma aula que nós poderíamos, como vocês viram, a gente poderia gastar muito tempo Já em demos cima. bastante conteúdo aqui já. Já saiu alguma coisinha, né? Já tem pergunta aí. Dá uma olhadinha aí. Oh, meu Deus do céu. Tem pergunta aí na live aí. E pastor, a gente vai... só para quem tá ouvindo, o que a gente o Ângelo tá perguntando aí. Boa. Valeu, Ângelo. A gente vai transformar a terça-feira nossa aqui num aulão mesmo. Um aulão. Então, eu tô acreditando demais. Tô acreditando demais no que vai acontecer aqui. Então, o nosso Tadel, nós vamos dar uma repaginada nele. Ele vai virar esse aulão. Então, o que eu acho que o pastor Gu depois vai falar, mas já compra um caderno. Boa. Já compra os seus materiais, isso aí, porque você vai anotar muita coisa, entendeu? A gente vai tentar usar muito o recurso da mídia para ficar uma aula dinâmica. Então, assim, a ideia é que você venha para aprender mesmo, porque um curso desse aqui, gente, é um privilégio, pode ter certeza, porque tem gente por aí que está cobrando caríssimo para você aprender. E sem contar que online é bom, mas tem que ter uma disciplina muito grande para você aprender online. E aqui você vai ter que vir presencial, apesar de que eu não sei se o pastor vai fazer um esquema de transmissão também, mas o ideal é que você venha presencial, que é bem legal, vai ser bem legal. Perfeito. Quer dar já a importância também do ser presencial, pastor? Então, o presencial é mais gostoso, eu acho que é mais dinâmico, você poder perguntar, você poder participar, vai ser bastante interativo, né? A gente vai trazer material, slide, né? Vai ter um microfone para as pessoas perguntarem, compartilhar, agregar. Então, assim, é mais interessante do que online. Nós estamos, sim, pensando em transmitir, porque, como disse, hoje mesmo tem pessoas de fora, né? Nós temos a Viviane aí que está lá de Bom Jesus Perdão, está acompanhando a gente. Então, sim, para alcançar outras pessoas, mas se você puder, né? Muitas pessoas já têm a dinâmica de Adivino Tadel, vem que vai ser uma bênção. Nas terças-feiras a gente vai ter tempo para a gente debruçar diante dos assuntos, aprofundar, tirar dúvida, trazer material, trazer visual das coisas. Então, assim, vai ser bastante interativo, dinâmico, didático. Tá? Então, o Ângelo perguntou aqui, pastor, na sua opinião, era mais difícil estudar a Bíblia no século passado ou nos dias atuais, considerando as distrações que hoje o homem moderno tem? Uma ótima pergunta, porque parece ser fácil responder, mas não é. Falando como professor, é uma espada de dois gumes, porque hoje em dia você tem mais acesso à informação, Isso. Só que pelo excesso de informação que você tem hoje em dia, você se distrai muito fácil. Então, assim, eu acho que um conteúdo, Ângelo, está mais perto do que nunca, Sim. Mas você tem que saber filtrar. Hoje em dia você pode acessar hoje tem de tudo para você fazer na internet. Só que você tem que saber passar uma faca. Só que o interessante é que agora o intuito da escola é para você poder filtrar todo esse conteúdo. Aprender a filtrar. Boa. Mas sabe uma coisa que, assim, até um alerta que eu vou fazer. Eu espero que não aconteça conosco aqui, mas tem um provérbio que fala assim, né? A alma farta, ela pisa em favos de mel. Porém, para a alma sedenta, até o amargo é doce. Então, assim, muita gente... eu quero. Quando a gente começar, a gente quer no mínimo, que você se interesse para mim participar. Porque senão não faz sentido. A gente aqui não está fazendo média para ter multidão aqui. Sim. Mas se você, poxa, está tendo um privilégio, uma oportunidade. Então depois não adianta você, a igreja não tem, sim. A igreja tem um estudo para você. Só que depende de você, que eu acho que se encaixa nisso aí. No passado e no presente, o que determina, mesmo lá atrás e atual, eu sei que lá atrás, como era mais escasso, então os caras cavavam mais para achar, né? Para buscar. Agora, disciplina. Eu acho que essa é a palavra que vai definir, a disciplina. Tanto lá atrás quanto agora, quem estuda tem que ter disciplina, tem que querer vir para a aula, tem que falar assim, na terça-feira eu vou estudar, vim aqui, pegar o caderno, anotar, sabe? Aí que você vai crescer. Não é o diploma, a gente não quer te entregar diploma, a gente quer te entregar conhecimento.
Perfeito. Essa é a intenção do curso, acho que foi passada aqui, né? Como falou, a gente não está fazendo nada por nós mesmos, porque isso dá muito trabalho, né? Vai mudar a nossa dinâmica de vida aqui completamente, nós estamos envolvidos, mas então é que isso seja valorizado apenas com a sua presença. Sabemos que realmente não é uma multidão, não é todos, mas você que estava perguntando, que estava, né, cobrando, que você que, né, tem interesse, que busca, tem essa disciplina, né? Separa a sua terça-feira, separa o seu material, compra o seu caderninho, seu material de estudo, que eu tenho certeza que esse conhecimento vai realmente mudar aí a sua vida. Pode ter certeza que a sua vida, seu relacionamento com Deus, seu relacionamento com a palavra, sua compreensão vai mudar em nome de Jesus. E eu quero propor aqui, pastor, também que todo mês, tá? Todo mês pode me cobrar. A gente vai pelas presenças, né? A pessoa marcar a presença, ela vai ter direito a participar de um sorteio. Sempre a gente vai sortear um livro uma vez por mês, um livro para dar de presente para a pessoa, tá? Mas só para quem tiver assiduidade, entendeu? Muito Se bom. ela faltar um dia na semana, tá fora do sorteio. Então vamos lá. Definindo como que vai funcionar aí nas terças, tá? Então toda primeira terça vai ser o Tadelão, né, pastor? Toda primeira terça do mês, o nosso Tadelão, convocação geral para toda a liderança, louvor, dança, faxina, o que tiver. Não, agora a gente vai mudar para o primeiro. Obrigado, viu, Lê? A gente vai mudar para o primeiro, para a gente poder ter uma sequência da aula. Então a gente vai mudar. Nesse agora ainda vai ser o terceiro, tá? Nesse agora. Só que a gente... Não, desculpa. Nesse agora vai ser o primeiro, já. Mas eu vou anunciar isso. E aí depois o pastor Guto vem... E nós finalizamos as próximas terças-feiras. Então, nas outras 3 terças-feiras, nós vamos trabalhar como? Na segunda terça-feira, a gente vai trabalhar com um panorama bíblico aí do mês, do livro do mês. Então, nós vamos trazer aqui já mastigadinho aí o contexto histórico, cultural, autoral, né? O que o livro aborda, onde foi escrito, para quem foi escrito. A gente vai trazer mapa, a gente vai trazer imagem, a gente vai trazer material já para enriquecer, né, e instigar você no estudo do livro do mês, tá? Que isso é muito importante, todos nós dedicarmos ali o estudo daquele livro do mês. Nas outras 2 últimas aulas, a gente vai trabalhar por temas, né, que o tema agora vai ser a interpretação bíblica, então a gente vai abordar hermenêutica, exegese e tudo mais. Vamos compartilhar ferramentas, como ler a Bíblia, sobre as traduções da Bíblia e tal. E depois já vem a história da igreja, e depois, né, a gente entra nas doutrinas e aí por diante, tá? Então vai ser mais ou menos essa dinâmica. Primeira terça-feira é o Tadelão, pastor Luciano. Nas outras terças-feiras, o nosso curso. Nós vamos liberar aí um formulário para você fazer a sua inscrição, tá? A gente quer fazer algo organizado, né? Então você vai fazer a sua inscrição no formulário e a sua presença ela vai ser registrada aqui através desse formulário. Você que escreveu, seu nome vai estar aqui numa lista de presença, onde você vai assinar aí todas as terças-feiras. Para quê? Porque depois, no final de cada matéria, a gente quer sim entregar um certificado para você de conclusão dessa matéria, né? E isso vai também dinamizar para que as pessoas elas criam essa disciplina e esse compromisso. Então a gente vai entregar um certificado em nome da igreja, bonitinho, por matéria. Então isso vai ser bastante legal e vai estar ligado à frequência e uma avaliaçãozinha também que a gente vai liberar para fazer, tá bom? Então vai ser algo organizado, algo bem feito, algo de qualidade, tá bom? Então vai ter esse formulário que a gente vai lançar no grupo da igreja aí. Você faça a sua inscrição e através dessa lista de presença também nós vamos acrescentar esse sorteio. Olha que benção. E o livro, ele precisa ser um amigo do estudioso. Não tem jeito, queridão. Tá aqui, ó, o livro História da Igreja aqui, ó, muita coisa que a gente aprendeu já tá nesse livro aqui. Né, ó, História do Cristianismo, de Shelley, muito conhecido. Se você começar a pesquisar na internet aí, as pessoas sérias que falam sobre a história da igreja, ele com certeza vai mencionar esse livro. E olha que benção, alguns aí já vão economizar no investimento. Tá? Então é isso. Essa vai ser a dinâmica do curso. Mais para frente a gente vai lançar aí também o curso de formação de liderança, tá? Atualizado aí, reformulado, numa dinâmica mais fácil de todos participarem, os que estão chegando, os que já estão.
Então já já a gente vai acrescentar, mas vamos uma coisa de cada vez aí para não dar um excesso de informação, tá bom? Então a gente conta com você, faça a sua inscrição, vem participar. Tenho certeza que você vai crescer muito, você vai amadurecer, você vai com o amadurecimento bíblico você vai ter ferramentas para vencer muitas coisas, talvez que você antes dependia de outras pessoas. Querido, vai mudar a sua vida. A Bíblia realmente ela é um manual do cristão. E se ela realmente tem essa importância que nós falamos que temos, nós precisamos conhecer mais dela. Pastor, com as considerações finais aí, pastor, Léo, Vitor. Amém? Vamos fazer a chamada aí. Eu queria trazer aquele versículo lá, né, pastor, para fundamentar aí também nós, né? 2 Timóteo 2,15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, né? Mais uma vez trazendo o intuito da escola, que é saber manusear bem a palavra da verdade, né? Amém? Isso aí, pastor. Vai, Vitão. Não, acho que para finalizar... Faz né, a propaganda aí, meu. O pessoal tem que colar nas terças aí. Não, pessoal, é assim, quem não vir tá perdendo uma chance de ouro, cara. A gente vai pegar um conteúdo muito complexo, mastigar e dar para vocês de forma gratuita, acessível. O intuito aqui não é ganhar views, likes todo dia, é compartilhar da palavra do Senhor. Então, venha que você vai só acumular coisa boa para você, né? E conforme a gente estava, até o Léo sugeriu outro dia um versículo muito bom, que é Oséias 6,3, que diz: prosseguir o Senhor, conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo, né? Então Deus ele ordena, me conheça e prossiga. Então coloca a gente que a gente vai juntos, né, nessa caminhada. Então vem com a gente aí. É isso aí, pessoal. Eu também faço aí as minhas considerações, dizendo: vem, que vai ser muito bom para todos nós. Eu estarei aqui presente também, aprendendo, anotando. Vou comprar meu caderno, vou comprar minhas canetas e vou vir aqui porque eu sei que eu vou aprender muito nesse curso. Eu vou rever muita coisa, vai me atualizar em muita coisa e eu tô realmente sedento para aprender mais de Deus, tá bom? Então vem, que vai ser top. É isso aí, pessoal. Obrigado a todos que estiveram presentes. Obrigado, Lê, aí, que na parte técnica aqui, audiovisual, cenário, ajudou nós em tudo aí. Ficou bonito o cenário aqui, hein, meu? Vocês capricharam, hein? O cenário... Isso aqui é coisa de quem? Do Léo, né? É o Léo. Eu sabia. Nunca eu vi a cena aqui, eu falei, só pode ser. Aprontamos um negócio aqui. Tudo para fazer o melhor mesmo para vocês. Então, nós agradecemos a presença de todos. Que Deus continue te abençoando. E aí nós nos vemos nas terças aí para crescer junto com a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe aí e até a próxima em nome de Jesus.